Irmãos, na verdade, eu gostaria de pregar hoje até o verso número 12 do capítulo 3. E como o capítulo 4 é pequenininho, eu falo sobre o restante do 3 domingo que vem e sobre o capítulo 4. E queria me concentrar em 2 pontos só. Obrigado, André. Em 2 pontos nessa mensagem. 2 assuntos, melhor dizendo. Preciosos, maravilhosos, né? O primeiro assunto é sobre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda dele, e o segundo assunto é sobre ofertas e dízimos. É isso que retrata esse capítulo, e eu queria colocar os olhos na Bíblia e aprender com você acerca dessas duas, né, coisas muito importantes. Quero começar lendo então o verso número... Vamos ler até o verso número 6. Malaquias capítulo 1, até o verso 6. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Está falando sobre João Batista. Então Deus está falando com Malaquias, o mensageiro, o profeta, o último livro do Antigo Testamento. E aqui está tendo uma profecia. Vai ser uma profecia acerca de Jesus, mas está começando a dizer sobre João Batista, né, exatamente como diz o livro de Mateus, capítulo número 4, verso número 1 e 2. Enviarei o meu mensageiro, aliás, não é o capítulo 4, eu confundi. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Já está falando de Jesus agora, né, irmãos? Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como o ouro e como a prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. E irei a vós com juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram os trabalhadores, o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos, pois eu, o Senhor, não mudo. Que coisa mais fantástica. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Então eu escolho ler essa porção. Vamos ler o 7, irmãos, aí eu não preciso talvez explicar. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais, e não a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. E vide se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguirei guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Senhor dos exércitos. Ah, meu Deus, nós te amamos. Deus de guerras e de batalhas. Que nunca um inimigo teu viu você fugindo. Nunca ninguém, meu Deus amado, viu tuas costas saindo correndo, meu Deus querido. Ninguém há como você. As guerras que você trava jamais empata
jamais perde. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E as guerras que você trava, meu Deus amado, por que não dizer que são as nossas guerras? Também. Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus querido, as tuas coisas são espirituais e talvez aqui agora seja travada uma guerra, uma batalha. Da nosso espírito contra a nossa carne e vice-versa. Mas que você vença. Que o nosso espírito vença, meu Deus amado. Que a gente esteja desejoso para ouvir a tua palavra, meu Deus amado, e não ansioso com outras coisas. E que a gente queira mesmo compreendê-la, meu Deus amado, para então obedecê-la, meu Deus amado, em nome de Jesus. E que vença você em nós. Vença o teu querer, a tua palavra na nossa alma. E que a gente, meu Deus amado, seja, como diz esse versículo número 12, em nome de Jesus Cristo, andando pelas tuas coisas, meu Deus amado, pela tua palavra. Que a gente seja conhecido por todos, meu Deus amado, como bem-aventurados, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado. Que a nossa terra seja bem-aventurada, que a nossa família é bem-aventurada, que a nossa família, que a nossa vida, que as nossas finanças, que o nosso ministério, que a nossa vida espiritual, que os nossos relacionamentos sejam bem-aventurados, meu Deus amado. Onde a gente colocar a mão, seja bem-aventurado em nome de Jesus, porque essa é a diferença dos que servem e os não servem a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, então vamos lá, tá bom? Como introdução desse capítulo número 3, eu preciso então ler o último versículo do capítulo número 2, para a gente entender aqui, pegar o ganchinho daquilo que está acontecendo no livro, na mensagem a esse mensageiro Malaquias, tá bom? Então, o verso número 17 diz assim do capítulo 2, Malaquias: Tendes aborrecido ou cansado o Senhor das vossas palavras. Então, o povo, lembra, irmãos, essa carta, esse livro, não está sendo escrito para os ímpios, para os corruptos, a palavra corrupto talvez não seja correta, mas para o ímpio, para aquele que desconhece a Deus. Está sendo escrito para a igreja, melhor dizendo, para o povo de Israel, né? Hoje é igreja, mas o Antigo Testamento é para o povo de Deus, para Israel. Então é para o povo de Deus que esse livro está sendo escrito. E no verso número 17 diz assim: a esse povo de Deus, que está aborrecendo ou cansando o próprio Deus. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras. O que eles estão dizendo? Ainda perguntais, como temos aborrecido? E Deus vai falar: quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e que é desse que o Senhor se agrada, ou seja, vocês estão dizendo que Deus se agrada da maldade. E a outra coisa é ainda quando perguntais, onde está o Deus da justiça? Então o que está acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus está sofrendo, irmãos. Eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo porque eles acabaram de voltar do cativeiro babilônico, 70 anos. E eles estão reconstruindo ainda a vida. Eles não estão reconstruindo somente a casa, a família. Eles estão reconstruindo a cidade, o templo, os muros. Perceba isso em Esdras e Neemias, são os contemporâneos de Malaquias. Então eles estão reconstruindo tudo isso, irmãos. E eles estão reconstruindo a lavoura, o plantio, a economia, a política. Eles estão reconstruindo a nação. E por reconstruir, irmãos, eles estão mais quebradinhos que arroz que terceira. Com muito medo dos inimigos, com muito medo de tudo aquilo que aconteceu. Mas esperançosos das promessas de Deus, dita aos outros profetas, Jeremias, Isaías, Oséias, Amós, Abacuque. Então, por parte, esperançosos, mas outra parte sofrendo na prática do dia a dia. E eles estão com o coração agora, eles estão começando a questionar Deus. Eles estão começando a questionar a bondade de Deus, eles estão começando a questionar a justiça de Deus. Eles estão olhando para Deus e não estão vendo as promessas sendo cumpridas, até porque as promessas de Deus não cumprem quando a gente quer, cumprir quando Ele disse que vai cumprir. Mas a fé deles está fragilizada, irmãos, a vida deles com Deus está fragilizada. E eles estão olhando por todo o sofrimento e aquilo está abalando não apenas eles emocionalmente, mas está abalando a fé deles. E eles estão então questionando Deus, duvidando de Deus. Estão duvidando da bondade de Deus, e estão duvidando do poder de Deus, e estão duvidando da justiça de Deus. Estão dizendo, inclusive, que Deus de alguma forma se alegra com a maldade. Estão dizendo, inclusive, Deus, onde está a tua justiça? Ou seja, você é injusto, com outras palavras. Ou seja, Deus, aquilo que a gente está vendo, eu vou dizer uma coisa para você: quanta maldade no mundo,
ou você não é bom, ou você não é todo-poderoso, ou você não é justo. Muito similar com aquilo que a gente está passando hoje em dia em sociedade, onde as pessoas olham para Deus e de alguma forma acham que Ele não é bom, não é justo, ou não é Deus, como diz que é, porque tem tanta maldade acontecendo na terra. E isso está chegando aos ouvidos de Deus, e Deus escuta tudo. E então, porque o coração do povo de Deus está assim, que então capítulo 3, olha como diz, eles estão sofrendo com a injustiça na terra, com a maldade, e estão questionando Deus. Olha a resposta de Deus: enviarei o meu mensageiro, preparará o caminho diante de mim. Deus está explicando como vai resolver. Irmãos, escute a mensagem dessa manhã e preste atenção, é a Deus desenhando como vai resolver o problema do mal no mundo, e como que vai resolver o problema da injustiça, da perversidade, da corrupção. E com todo respeito, eu quero dizer isso, meus amores, não é com Bolsonaros. Os problemas do mundo não serão resolvidos por homens que falham, ainda que sejam tão queridos. Tá bom, irmãos? A tua esperança tem que estar num só, Jesus Cristo. Tá bom, meus amores? E o que nós precisamos, irmãos, na presidência dessa nação, não é de pastor. Pastor tem que pastorear a igreja. Tá bom, irmãos? O que nós precisamos é de pessoas de caráter. Isso sim. Tá bom? Fecha aspas, vamos lá. Então Deus está dizendo que como que vai resolver tudo isso, irmãos? Deus vai resolver, irmãos, primeiro Ele vai enviar alguém antecedendo Ele. Então primeiro João Batista: enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho do Senhor. Então Deus precisa preparar, que alguém prepare o seu caminho. Irmãos, pense, uma cultura antiga, irmãos, antes do rei chegar numa cidade, os batedores iam na frente, irmãos, os mensageiros, se preparem, o rei está chegando. Mesma coisa, irmãos, aqui Deus está usando essa cultura da época, preparando irmãos, já anunciando, o rei está vindo. E era João Batista, irmãos, tá bom? E todo mundo escutando, irmãos, ok? Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente o Senhor, né, letra maiúscula, está falando aqui de Jesus Cristo, a quem buscais. Duas palavras muito interessantes, está dizendo ao povo de Deus, a quem buscais, o mensageiro da aliança, irmãos, aquela aliança que Deus fez com os patriarcas, na verdade, com Adão, com Eva, com Noé, com Abraão, Isaac, com Jacó. Irmãos, aliança feita com a humanidade, irmãos. Por isso Jesus Cristo, que não é mais agora esse mensageiro da aliança, não é mais João Batista, agora é o próprio Jesus Cristo, porque a palavra Senhor está em letra maiúscula. Irmãos, esse é o mensageiro da aliança, esse que vai cumprir uma nova aliança, esse que vem com um novo tratado, esse que vem com um novo testamento, esse que vem com uma nova revelação de Deus, o próprio Deus encarnado. Por isso, o mensageiro dessa nova aliança, de Deus para com os homens. Deus, como Jesus quando nasceu, né, irmãos, os anjos apareceram então para aqueles pastores que estavam no campo pastoreando, e então um exército de anjos, irmãos, começou a cantar, irmãos, paz na terra entre os homens. Irmãos, olha que coisa mais maravilhosa, paz na terra entre os homens, aqueles ao qual Deus quer bem. Então, irmãos, essa aliança é uma nova aliança, mas o que eu quero chamar a atenção é aqui, ó, a quem buscais o mensageiro da aliança, a quem desejais virá ao seu templo. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Não havia ainda vindo, irmãos, mas vem, está prestes a vir. E esse que está prestes a vir, irmãos, olha que coisa mais maravilhosa. As pessoas que viveram no Antigo Testamento esperavam a vinda de Jesus, do Messias, irmão, do escolhido. A primeira vinda, nós também esperamos, irmãos, agora a segunda vinda de Jesus. Olha o que o texto diz, irmãos, a quem buscais, quem desejais. Você deseja a volta de Jesus, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Você busca isso, irmãos? Essa é a primeira coisa que eu quero te fazer raciocinar, pensar, refletir, irmãos. Se você perceber, irmãos, Deus está dando varada de marmelo na nação de Israel, irmãos, desde o primeiro versículo desse livro.
povo de Deus está deixando de obedecer a Deus. Se, pastor, numa palavra, resume o livro de Malaquias: desobediência. Irmãos, e olha como diz o texto bíblico. O texto bíblico diz: sabe esse Senhor que vós buscais e vós desejais? Irmãos, Deus está batendo de vara de marmelo, e eles se dizem ainda buscar e desejar Jesus. Como você tem buscado a Deus? Como você tem desejado a segunda vinda de Jesus? Qual é o teu estilo de vida? É digno, condizente com isso que você deseja e busca? Deus está questionando isso. Vocês dizem que desejam a vinda dele, mas o Deus está o tempo todo corrigindo a nação de Israel. Existe uma forma de buscar e desejar a vinda de Jesus, irmãos, que é obedecendo a Deus. E não existe obediência a Deus se não conhecê-lo, se não tiver disciplina, se não tiver entrega, se não tiver paixão, se não tiver amor, se não compreender quem Ele é e quem nós somos, se não houver entendimento. Eu não consigo obedecer a Deus se eu não entender com a minha cabeça o que Ele está querendo. Não basta só paixão. Irmãos, não basta só paixão para obedecer a Deus. A fé não é uma coisa subjetiva, abstrata, que não se pega. A fé se pega, irmãos, através das boas obras, do estilo de vida, da forma como vivemos, da forma como nos vestimos, compramos, pagamos, brigamos, amamos, como vemos uma nação, como vemos o próximo, como nos vemos. Irmãos, então essa é a primeira reflexão. Irmãos, está aqui um povo que se dizem buscar e desejar a Jesus, mas estão longe de Deus, irmãos. A tal ponto que o próprio Deus diz em vários versículos desse livro: eu estou cansado de vocês. Se pudessem, fechem a igreja para não ter culto, porque o culto que vocês oferecem eu não me agrada. Leia, irmãos. Leia. Como que pode esse tipo de povo que não sabe nem adorá-lo a Deus? Como que pode esse tipo de povo que não oferta, que não dizima? Como que pode esse tipo de povo que está se divorciando, meus amores, que não é infiel, que está casando, namorando e noivando com o ímpio? Como que pode esse tipo de povo, meus amores, que não está mais pregando o evangelho genuíno, irmãos? Que por tradição, por achismo e porque aprendeu de bisavô para avô, papai, irmãos, está conduzindo a sua vida não mais pela palavra de Deus? Como pode? Irmãos, como pode um povo tão longe de Deus achar que deseja sua vinda? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: se a gente deseja alguém, a gente se prepara para aquilo. Ontem eu recebi algumas pessoas na minha casa, irmãos, de manhã, a manhã inteira e a tarde inteira, irmãos, e eu tive que me preparar para isso. Não é de qualquer jeito. As 10 virgens, irmãos, é um exemplo de como se prepara para a volta de Jesus Cristo. E aí agora no verso número 2, vai falar agora sobre a segunda vinda de Jesus. Então no verso número 1, João Batista prepararia, então virá e certamente virá para o seu templo, né, Jesus, a qual desejais, né, e buscais. Verso número 2. Verso número 2 já é a segunda vinda. Por que é a segunda vinda? Por causa dessa frase: mas quem suportará o dia da sua vinda? Por isso que esse texto já está falando da segunda vinda. E isso é muito comum na Bíblia, irmãos. Quer ver? Quer ver? De novo. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. E continua. Esse é um aspecto das Escrituras, a Bíblia, muito comum e que muito acontece, e que numa pequena porção das Escrituras está falando tanto da primeira quanto da segunda vinda de Jesus Cristo. Tá bom? Quero te dar outro exemplo. Abra lá Isaías, Joe, capítulo número 61, por favor. Pequenas porções falam
da primeira e segunda vinda de Jesus. Essa aqui é uma outra porção para te dar um exemplo, tá bom? E eu vou lendo e vai percebendo quando aconteceu primeira vinda e segunda vinda. Você mesmo vai tendo compreensão de texto, tá bom? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Primeira vinda ou segunda, irmãos? Enviou-me a restaurar os de coração abatido. Primeira vinda ou segunda? A proclamar a liberdade aos cativos. Primeira vinda ou segunda? E a pôr os presos em liberdade. Primeira vinda ou segunda? A proclamar o ano aceitável do Senhor. Primeira vinda ou segunda? E o dia da vingança do nosso Deus. Primeira vinda ou segunda? Segunda. Tá bom? Então olha que interessante, irmãos, eu fui até a frase que diz, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, o dia da vingança do nosso Deus ainda não aconteceu, tá bom? Jesus Cristo veio para morrer por nós na cruz. Ainda Ele não veio para nos julgar. Ok, irmãos? Lembra quando Ele disse, por que você está com os pecadores? Né? Como é que pode? E aí Jesus diz que quem precisa dos médicos são os doentes. Eu não vim para julgar, mas para salvar o mundo. Na segunda vinda virá para julgar, tá bom? Jesus um dia entrou no templo, irmãos, e Ele leu exatamente essa porção bíblica. Você sabe que no templo, irmãos, que acontece até hoje, na sinagoga, você lê a porção do dia. Você não escolhe a porção igual a gente, né, irmãos? Ora é Abacuque, ora é Apocalipse, ora é Gênesis. Não, você olha o que está na vez, você lê o que está na vez. E exatamente aquele dia, irmãos, que Jesus ia ler o que estava na vez, vamos abrir? Era esse texto, irmãos, Lucas capítulo número 4, verso 18. Coloca lá, Joe, Lucas 4, 18. Se você quiser abrir a Bíblia, sempre é muito interessante, senão está na projeção aí, tá? Lucas 4, 18. Jesus entra, então, na sinagoga, e eles pedem, então, para Jesus ler uma escritura. O livro para ler é Isaías, Flávia. E olha a porção bíblica que cai no dia para Jesus ler. Verso 18, Lucas 4, 18. 17, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e achou o lugar em que estava escrito. Esse abrir e achar lugar não é assim, tá, irmãos? É o que estava determinado para ele ler. Verso 18, ele vai começar a ler o livro de Isaías. O Espírito, que é o que a gente acabou de ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha, Jesus comeu uma parte do texto. Jesus foi até a proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Qual é a parte do texto que Jesus comeu? Que Deus comeu? A parte que Deus comeu foi aquela que diz assim, e proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus comeu essa parte? Porque naquele momento Ele não veio para estabelecer juízo. Ele veio para morrer por nós na cruz. Tá bom? Então, é por isso, é uma outra porção, então, é por isso eu estou só mostrando para você que, isso tá, várias vezes, isso na Bíblia, pequeninas porções, você está lendo uma coisa, já está entendendo que é a primeira vinda, mas uma frasinha já muda, é a segunda vinda de Jesus, tá bom? É o que aconteceu aqui. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E aqui lembrando que eles estão questionando o mal e a justiça de Deus e o seu poder e sua bondade. Então, Deus está mostrando para eles. Na vinda de Jesus, na sua segunda vinda, irmãos, quem suportará? Irmãos, quem que vai aguentar a segunda vinda de Jesus? Responde. Quem, irmãos? Isso mesmo, Preta. O pastor ali disse os salvos, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que têm aliança com Deus. Porque na segunda vinda de Jesus, irmãos, que nós estamos ansiando e esperando, coloca lá em Romanos, capítulo número 8, verso número 1. Para quem está em Cristo, irmãos, e irmãos, escuta o que eu estou dizendo, está em Cristo é de forma séria, não meia boca nem patifaria, tá bom, irmãos? Está em Cristo é de verdade, irmãos, tá bom? Que é diferente de ir para a igreja, irmãos, tá bom? Que é diferente do IBGE, quando pergunta para você, qual a tua religião? Eu sou cristão. Não, irmãos, eu não estou falando disso. Estou falando de estar em Cristo, irmãos, é de eu estar nele e ele em mim.
Tá bom, irmãos? Para esses irmãos, quando Jesus voltar, vai ser, irmãos, vem mesmo, Senhor. Por quê? Porque tanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando Ele vier na sua segunda vinda, irmãos, não vai ser juízo para nós. Não vai ser, irmãos, um dia terrível. Vai ser um dia terrível, irmãos, para quem Deus for estabelecer juízo. Porque Deus não mais vai estabelecer juízo sobre nós. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, irmãos, Simone, Deus não vai estabelecer juízo sobre você. Por quê? Porque já estabeleceu crucificando Jesus na cruz. Lembre-se, Deus não é injusto. Ele não pune dois pela mesma coisa. Pelo pecado da Simone, Deus não pune a Simone e pune Jesus na cruz, não. Então Jesus já foi punido na cruz, morreu por nós, irmãos, o próprio Deus Filho. Então todos os que olham para a cruz e creem naquilo que Jesus Cristo fez, são justificados. E eu te digo, irmãos, moleza ir para o céu e morar com Deus, irmãos. Você acha que é difícil parar de beber, de ver pornografia, de fumar, irmãos, de mentir? Irmãos, isso é moleza. É só crer em Jesus Cristo, irmãos, e andar de forma digna. Porque difícil, irmãos, é ir para o céu pelas próprias obras, sem Jesus na cruz. Isso é impossível. Por isso que Deus teve que se fazer carne e morrer, e habitar entre nós e morrer por nós na cruz. Tá bom, irmãos? Entretanto, para aqueles que odeiam Jesus, que desprezam Jesus, que tiram sarro de Jesus, que tem prazer no pecado, irmãos, quando Jesus vier, aí vai ser realmente um dia terrível. Vai ser um dia terrível. Tá bom, irmãos? Porque daí Jesus Cristo, ele vai vir com juízo, com mão forte. Com mão forte. Ele vai vir então para, chega, agora é a hora de prestação de contas. Eu já te dei tempo suficiente para você responder de forma positiva aquilo que eu estou oferecendo. Mas você não quer. Portanto, Deus, eu vou fazer a tua vontade. Se você não quer que eu esteja perto de você, e que você esteja perto de mim, eu vou conceder o teu desejo. Tem um lugar onde você vai estar longe de mim para sempre. Se chama inferno. Eu vou conceder o teu desejo. Por isso que vai ser, irmãos, um dia terrível para todos aqueles que não andarem com Jesus. E aqui eu quero chamar uma atenção sua. Queria que você abrisse no Sermão da Montanha, capítulo número, acho que é 6, capítulo 7, verso número 21. Nem todo mundo que está na igreja, irmãos, vai ser dia gostoso quando Jesus voltar. Tá bom, irmãos? Dá uma olhadinha para o lado, irmãos. Dá uma olhadinha para o lado aí. Tem gente que vai sofrer, irmãos, quando Jesus voltar. Eu não sei quem. Tá bom, irmãos? Por isso que a vida cristã, ela é muito pessoal. Você consegue ver o exterior de uma vida com Deus. Abre lá então, Mateus capítulo número 7, verso número 21. Olha os irmãos que estavam na igreja, irmãos. E quando Jesus voltar, irmãos, vai ser dia difícil para eles. Difícil? Difícil. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. O que Jesus é para você? Meu Senhor. Nem todo mundo que diz isso vai para o céu. Nem todo aquele que me diz que eu amo Jesus, que eu quero é Deus, que eu ando com a camiseta da fé, o bonezinho, Jesus te ama. Nem todo aquele que me diz, o próprio Deus está dizendo isso, Senhor, com a letra maiúscula está falando de Jesus e significa que eu me submeto a Ele. Deus está já te dizendo, nem todo aquele que fala que se submete a mim, se submete de verdade. É o que Deus está dizendo. Senhor, Senhor, entrará, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Para um pouquinho, eu vou para o próximo texto, mas para um pouquinho. Olha que interessante. Irmãos, quem vai para o céu?
Isso é louco, irmãos, de ler isso na Bíblia. Nel, é a minha fé em Jesus Cristo? Sim, mas a fé em Jesus Cristo tem que te levar à obediência. Se não está te levando à obediência, a sua fé está podre. Se o nosso estilo de fé em Jesus Cristo não nos leva à obediência, está deteriorada, está confundida essa fé, está distorcida, não está correta. Olha o que o texto diz, que vai para o céu, irmãos, aquele que faz a vontade. Isso é obediência. O livro de Malaquias inteiro está falando sobre isso. Você entende que como filho tem uma coisa que Deus espera, como marido, como cidadão, como vizinho, como funcionário, como patrão, como irmão da igreja, como pastor. Você entende, irmãos? Próximo verso. Muitos me dirão naquele dia. Olha que interessante, ainda vão retrucar com Deus, irmãos. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha de falar daquilo que sabe, irmãos. Irmãos, se tem uma coisa que as pessoas vão chorar no inferno, é porque sabiam como que tinham que viver, mas não viviam como sabiam que tinham. Ah, irmãos, isso vai dar muita dor. Por isso que aquele lugar, é isso que às vezes a gente não entende lendo a Bíblia. A gente acha que aquele lugar, ele vai ser um lugar de choro e de ranger de dentes, às vezes pelo fogo. Irmãos, não é. É de tamanho desespero, porque teve a oportunidade, mas não aproveitou. Não profetizamos em teu nome? E é uma verdade, tanto que Jesus não fala. Não. Em teu nome não expulsamos demônios? Olha que coisa mais fantástica ler isso na Bíblia, irmãos. Tem pessoas que vão para o inferno, mas usaram a autoridade de Deus para expulsar demônios. Os demônios são expulsos por autoridade. E não realizamos muitos milagres? Isso aqui já é poder. Olha que coisa mais fantástica, irmãos. É possível, a Bíblia então está dizendo que nem todo mundo que crê em Jesus Cristo vai para o céu, porque tem que viver de uma forma digna. E a Bíblia também está dizendo que muitos que pregam a palavra, muitos que usam da autoridade de Deus e também do seu poder, também vão para o inferno. Pastor, por quê? Próximo verso, vai explicar. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. É possível, irmãos, usar o poder de Deus, a autoridade de Deus, sem conhecê-lo. Nunca os conheci. Afaste-se de mim quem pratica o mal. Ou quem pratica a iniquidade. Ou quem pratica o pecado. Por isso, irmãos, meus amores, escute. Pastor, você peca. Irmãos, eu peco. Mas é acidente. Igual acidente de carro. A última vez que eu bati o carro, irmãos, acho que fazem 5 anos. Pecado na nossa vida, filhos de Deus, é acidente. Não é todo dia. Todo dia já é academia. Todo dia já é prática de um exercício físico. Todo dia, irmão, praticar o mal significa que a gente peca, irmãos. E a coisa é diária. E já nem dói mais, a gente já nem mais chora, e a gente nem mais se arrepende, e está tudo certo. Por isso aquele que peca, irmãos, de uma forma desenfreada, ou sem se machucar, por todo aquele cristão que não luta contra os seus pecados, irmãos, a carne com a guerra, ele não conhece a Deus. Não nasceu de novo ainda. Não é só uma questão, e os piores pecados, irmãos, são aqueles que a gente não enxerga. Palavrão, irmãos, pecado painha. Soberba, arrogância, ganância, ciúmes, inveja, falta de perdão, ofensa, ódio, raiva, ira, cólera. Irmãos, passar os outros para trás. Irmãos, os piores pecados é que está aqui dentro, que ninguém vê. Piores pecados estão nos nossos olhos. Irmãos, e aí? E é isso. Vamos voltar para Malaquias, irmãos? Irmãos do céu, que volta. Fui lá no trevo da tuba e estou voltando agora, irmãos. E aí Jesus, irmãos, através do profeta Malaquias, vai dar uma relação. Lembre-se, o povo está questionando, irmãos, a bondade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, e está até achando que Deus concorda com a maldade, porque Ele não corrige.
E Deus está dizendo que na vinda dele, irmãos, para muitos vai ser uma coisa maravilhosa e fantástica, mas para muitos, irmãos, vai ser um dia terrível que não vão suportar. Irmãos, você tem usado o poder de Deus e a autoridade de Deus? Eu fico tão feliz com isso. Mas, irmãos, você conhece a Deus? Você o obedece? Você tem mais prazer na obediência ou na pornografia? Na obediência ou no dinheiro? Na obediência ou no conforto, nas coisas dessa vida? Na obediência, irmãos, no que está o nosso coração? E aí o profeta é tão maravilhoso que o profeta, inspirado por Deus, vai dizer no verso 5 do capítulo 3 de Malaquias: E irei a vós com juízo, sem demora, testemunharei contra. E aí ele começa aqui uma relação de 6, 7, não se resume a isso, tá, irmãos? É só um exemplo, mas não se resume a isso. Irmãos, quando Deus vier, Ele vai estabelecer juízo contra todos os feiticeiros da terra. Todos os feiticeiros. Pastora Brenda, no que a pastora Ju se envolveu na juventude dela? Mas qual que era o nome? Hare Krishna, não era? Tinha um nome, não era gótica. Wicas? Não. O Jay está aqui. Eu escutei o sorriso do Jay. O que era mesmo? Wicca. Sabe quem é o feiticeiro, irmãos? É aquele que busca... Pastor, quem é um feiticeiro? É uma pessoa que está à procura de satisfação dos seus desejos, está à procura de poder, ou está à procura de conhecimento sobrenatural, e ele vai em fontes malignas. Toda e qualquer pessoa que vai fazer uma amarração para o casamento, que vai lá não sei aonde para pegar aquele cara que quer casar com ele, que não sei o quê, irmãos, que procura conhecimento, que procura poder sobrenatural, em fontes malignas, é um feiticeiro. Pastor, mas eu não sou o dono da casa que eu fui. Mas você foi procurar. Pastor, eu já fui procurar e agora estou na igreja. Você precisa se arrepender. E como o pastor Alisson vive dizendo isso para nós. E você precisa se renunciar a isso. Os adúlteros. Irmãos, adúltero é alguém que cobiça. Mulher. Meus amores, é possível ser adúltero assistindo TikTok. Você precisa entender isso. Adultério é cobiça. Se eu olho alguma coisa cobiçando, eu estou adulterando. E os adúlteros vão para o inferno. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia. A gente acha que adultério, irmãos, é a prática do ato. Jesus disse no Sermão da Montanha. E Ele é Deus. Você entende que Deus não brinca? Que Ele avisa antes. Se a gente olhar para uma mulher com um desejo de obtê-la, adultério. Então, irmãos, como pode a internet nos afastar tanto da obediência? Meus amores, como pode as redes sociais nos afastar tanto daquilo que Deus tem nos chamado faz tempo? Juram falsamente, aqui que já quebra 2 mandamentos, irmãos, o 3º e o 9º. Porque jurar por Deus, ninguém pode fazê-lo por isso. Ele é Deus. E o 9º, que é mentira, que é o falso testemunho. Por que isso, então, porque quebra a confiança, irmãos? Você já imaginou uma sociedade onde não há confiança no um, no outro? Numa família, num casamento?
Olha que interessante, irmãos, isso aqui Deus vai estabelecer juízo contra os que exploram o trabalho contra os que exploram o trabalhador em seu salário. Eu preciso explicar isso aqui. Duas coisas que eu quero dizer aqui, irmãos. Explora os trabalhadores em seus salários. Se você é patrão, escuta o que eu estou te explicando, e você não paga o que é digno, você vai para o inferno. Você entende? Irmãos, vai o jardineiro cortar tua grama. E você pergunta para o jardineiro, quanto? Você leva ele, você mostra, quanto? E ele fala 100. E você pensa, 100? E você fala para ele, só tenho 60. E o cara, por necessidade, faz por 60. E você entra na casa e ainda conta para amor, amor, vamos comprar picanha hoje com o dia do jardineiro. Sabe aquela alegria no coração que você ganhei? Sabe? Toma cuidado com isso. Sabe esse sentimento que você explora o outro e ainda, eu sou econômico. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Eu não estou te dizendo que você tem que deixar de negociar. Mas você não pode fazer o que é justo. Sabe aquele negócio que você explora o trabalhador no seu salário? Sabe aquele negócio que você tem uma empresa e você ganha 20 mil por mês, mas você paga o salário mínimo para o teu funcionário? Eu vou dizer uma coisa, não está certo. Você está explorando. Você entende o que é? Irmãos, você não tem ideia do que Deus está de olho. Ele está de olho em tudo. Ele está de olho do que está no nosso coração, do que a gente ama. E irmãos, eu quero falar uma segunda coisa sobre isso, irmãos. Explora o trabalhador no seu salário. Irmãos, pastor, mas eu não entendi. Qual é a mente de Deus? Que todo mundo tem que receber de forma digna daquilo que produz. Isso é o que Deus pensa. Por isso que está essa injustiça na terra, irmãos. Porque o homem, uns exploram uns aos outros. E agora eu vou falar aqui uma coisa, irmãos. Você que quer ganhar dinheiro sem produzir algo efetivo, pare. 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 Eu estou te explicando isso pela Bíblia, pare. Você é digno do teu salário, mas você tem que produzir algo. Se você não importa se é um pano de prato, irmãos, que você está produzindo, se você é pedreiro, se você é professor, está ensinando matemática, inglês, mas tem que produzir. Esse negócio, irmãos, a gente ganhar dinheiro jogando no tigrinho, não está produzindo produto. É abominável. Você tem que entender isso. Todo e qualquer dinheiro que você recebe, que não produz fruto, está errado. Quando você aplica em ações, está errado. É aposta. Você não está produzindo nada. Olha o que eu estou te explicando, irmãos. Salário digno aos olhos de Deus não é aposta. Salário digno aos olhos de Deus, irmãos, não é apostar no tigrinho. Não é lotofácil, lotomania, telacena, mega sena. Irmãos, não está produzindo. Você está recebendo um dinheiro, irmãos, que não é de trabalho manual, que não é de produção. Você precisa entender isso. Você aplica nas ações da Vale do Rio Doce, irmãos. Você aplica em ações, você tem que torcer para ganhar. Você tem que torcer para os outros perder. A aposta é assim, você torce para todo mundo perder e você ganhar.
Em nome de Jesus, que chegue o tempo dos filhos de Deus ganharem muito, mas porque produzem coisas dignas para a terra, irmãos. Que você ganhe muito, mas que efetivamente você produza para a sociedade, que você produza para a população, para a nação. Que não é o dinheiro pelo dinheiro, irmãos, mas aquilo que você faz, cara, como isso tem ajudado a minha cidade. E que você seja reconhecido ainda o melhor professor de inglês da cidade, irmãos. O melhor professor de português. O melhor professor de jiu-jitsu. Mas você tem que produzir algo. Se não produz, irmãos, repense o que você faz. Olha o que diz o texto. O que explora a viúva e o órfão e distorce o direito do estrangeiro. Isso é egoísmo, irmãos. Quando importa só o meu direito e não do outro, estou pensando só em mim. E pensar só em mim vai me levar a uma vida de injustiça. Tem que entender isso, irmãos. Tem que entender que essas coisas são muito mais profundas do que o nome fala, a feitiçaria. Muito mais porque nos leva a um estilo de vida que não tem nada a ver com o Deus perfeito. Você entende, irmãos? Irmãos, nós estamos na iminência de vender o terreno, Rosana, que a gente tem em Pinhais. Olha o que eu vou contar, irmãos. É ou não é, Preta? E chegou na parte do parcelamento. Passei parte do meu dia pensando nisso ontem. E eu, Zeca, Silvana, eu fui entrar na internet para ver a taxa de juros de parcelamentos de imóveis. Olhei Santander, olhei Caixa Econômica. E então eu fiz uma planilha de Excel, porque a pessoa que vai comprar da igreja. E aí eu fiquei pensando, cara do céu. Eu não sou Itaú. Eu não sou Bradesco. Você entende, irmãos? Mas pastor, você vai deixar de ganhar? Depende do que você vê. Se for dinheiro, talvez sim. Você entende, irmãos? Eu não estou dizendo que talvez não tenha que ter uma atualização. A Preta ainda disse assim, pastor, se a gente for atualizar alguma coisa, vamos cobrar a poupança, que é o juro mais barato da nação brasileira. Você entende, irmãos, que a vida cristã é prática? A gente tem a oportunidade de fazer o que a praça faz, mas o que a praça faz às vezes não é justo aos olhos de Deus. Você entende? A vida é prática, irmãos. E o grande problema, irmãos, não é o que a gente sabe que tem que fazer, é quando a mão coça. É quando o coração acelera. E que na hora de você colocar em prática tudo que é versículo bíblico. E aí nós vamos ver quem é de Deus e quem não é. É na prática, irmãos, que a gente vê quem serve e quem não serve. E aí é isso, irmãos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, o que diz o verso número 6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Tudo isso, irmãos, é porque não teme a Deus, diz ali no verso número 5. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, Deus não muda. O que Ele disse está dito. As coisas boas e as ruins. No céu, com Deus, não tem jeitinho brasileiro, irmãos. É do jeito dele. É do jeito do rei. É do jeito do Senhor, do único Deus, do soberano, do justíssimo, do santíssimo. É do jeito dele. E aí então, irmãos, ele está dizendo assim, voltem para mim, diz o 7, voltem para mim, meus filhos, voltem para mim. Pensa Deus dizendo isso, irmãos. E quando ele está falando volte, é porque a gente se perdeu. A gente se perdeu na desobediência ou nas meia-obediência. Voltem para mim. E o povo está dizendo, mas como? E Deus responde, me obedecendo.
Ele dá um exemplo, Cidinha, dízimo e oferta. Mas ele só está dando um exemplo de obediência. Irmãos, você que quer voltar para Deus. Pastor, como é que eu faço para voltar para Deus? Eu acho que eu estou tão longe que eu nem sei mais o que é norte, sul, leste, eu estou perdido. Volte a obedecê-lo. Em tudo. E aí é tanto em tudo que ele dá uma relação de feiticeiro, de adulto, de papipi, papapá, não explorar, não sei o quê, divórcio, não sei o quê. E ele dá um outro exemplo. O livro de Malaquias inteiro está dando exemplos. E agora o exemplo é dízimo e oferta. Irmãos, se nós queremos voltar para Deus, ou se a gente quer obedecer a Deus, ou se a gente quer andar com Deus, irmãos, envolve as finanças. Meus amores, envolve as finanças. Envolve aquilo que não é nosso, é dele, porque quando ele usa essa expressão, vós me roubais. Irmão, se já é difícil roubar o Banco Central, imagine o Banco Central do céu. Mas Deus está dizendo que nós estamos roubando. O que Deus está dizendo? Vocês estão ficando com aquilo que não lhes pertence, é meu. E Deus diz, o que? Dízimo e oferta, meus amores. Irmãos, escute. Não adianta você ter com a esposa meio amor. Essa cultura, irmãos, que existe no nosso país, em algumas regiões do nosso país, irmãos, que pode pular cerca, isso tem algumas culturas que é assim, que tanto a esposa aceita e o marido aceita, irmãos. E eu não vou falar, mas é mais lá para cima. É do satangoso, irmãos, isso não tem nada de Jesus Cristo. Meia obediência, irmãos, Deus não quer meia obediência. Voltem para mim. No quê? Deus, na obediência. A palavra é grave isso. Deus quer que eu obedeça. Irmãos, eu tenho essas conversas com Jesus. Deus, está difícil te obedecer, mas eu não desisto, Deus, não desista de mim. Me ajuda, Espírito Santo, eu preciso de força. Eu digo isso para Jesus, irmãos. Irmãos, quem é machucado, irmãos, pelas pessoas, sabe como dói. E quando você é machucado 200 vezes, parece que você até pensa, cara, Deus, pesa a mão. Então, por isso que às vezes dói dizer, Deus, eu quero obedecer, mas me ajuda, eu desejo. Deus, vamos começar assim, perdoa-me. Estava orando essa semana para Jesus, Senhor, Deus me perdoa, como eu tenho perdoado todos. Só, irmãos, para me puxar para o compromisso, irmãos. Pensa, irmãos, só para eu entender, cara, é sério que eu tenho que ser. Irmãos, e sobre dízimo e oferta, já é 11h05, irmãos, eu queria talvez bem rápido, preste atenção. O dízimo e oferta estava na lei mosaica. Na lei de Moisés. Mas é bem antes da lei de Moisés. Se você for ler a Bíblia, quem começa com dízimo é Abraão, oferecendo o dízimo de tudo que ganhou a Melquisedeque. E Melquisedeque que é um tipo de Jesus Cristo na Bíblia. Como José do Egito, como Moisés, como Abraão, como tantos outros. Então o dízimo, irmãos, ele parte do desejo do coração de alguém de reconhecer quem ele é e quem é Deus. Não é porque é lei, irmãos. Não é porque é artigo 5º, inciso 2º. Não, irmãos. Parte do coração humano. Depois, irmãos, foi o descendente, irmãos, Jacó. Que ainda era Jacozão, irmãos, não era nem Israel ainda. Ele diz, Senhor, se vocês me abençoar, porque era Jacozão. Se o Senhor me abençoar, vou te dar dízimo de tudo. Tá bom, irmãos? Que estava de olho na bênção. E disse, vou dizimar tudo. Graças a Deus, né, Davi, que Deus mudou o nome dele para Israel, né? Mudou o coração dele. Mas eu estou explicando isso, irmão, só para você entender que o dízimo é antes de lei. Depois veio a lei. E tudo isso, a lei de Moisés, e tudo isso no Primeiro Testamento, irmãos, da Bíblia. E nós estamos no segundo, porque Cristo já encarnou e já veio, morreu por nós na cruz, ressuscitou e está à destra de Deus hoje no céu. E em breve voltará. Mas o dízimo ainda não se perdeu, irmãos. Você entende? No Novo Testamento,
dízimo é a 10ª parte. No Novo Testamento, irmãos, não é mais 10%. 10% é no Antigo. No Novo Testamento é 100%. Você acha que no Novo Testamento é melhor, irmãos, porque não fala dízimo? É porque no Novo Testamento, irmãos, é 100%, não é 10%. É tudo. Aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. Irmãos, um fariseu seguia a lei de Moisés? Sim ou não? Um fariseu seguia a lei de... Seguia, né, pastor? Um fariseu seguia a lei de Moisés. Um fariseu dizimava? Sim ou não? Sim. E o texto bíblico ainda diz, no Novo Testamento, que eles davam até da cebolinha. E Jesus diz, não deixe de dar dízimo. Mas eu quero que vocês ajam com misericórdia e justiça. Então, um fariseu dava dízimo, irmãos. Quer ver, ó? Abra Hebreus capítulo número 7. Verso número 8, acho. Hebreus 7. 7:6. Mas aquele cuja genealogia não é contada, né, Melquisedeque, entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Esse é o verso 6 do capítulo 7 de Hebreus. Vamos para o 7 agora, verso 7. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, aqui está dizendo que o maior abençoa o menor. No caso aqui, Melquisedeque abençoando Abraão, e não está errado, isso está certo. É mais complexo que isso, irmãos, mas é exatamente isso, tá bom? Deus fez aliança com quem? Com Abraão, isso mesmo, né, Carlos? Mas o maior ali era Melquisedeque. Olha que lindo isso, a Bíblia explicando, irmãos. A bênção era, a promessa, a aliança era com Abraão, mas era Melquisedeque que estava abençoando Abraão. E o texto está dizendo, não tem nada de errado, está tudo certo, o maior abençoa o menor, porque o Melquisedeque tipifica Jesus Cristo. Agora olha o 8, verso 8. Nesse último caso, homens mortais recebem o quê? Dízimos. Estou lendo um livro do Novo Testamento, irmãos, que está explicando que os homens que recebem dízimo. Irmãos, alguém aqui já entregou... Irmãos, quem é dizimista da casa do Senhor? Erga a mão, bem alto. Você já entregou o dízimo na mão de algum anjo? Serafim? É na mão de homens que nós entregamos, irmãos. E é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós entregamos dízimos aos homens. Aos homens de Deus. Irmãos, não pegue aquilo que não lhe pertence. Irmãos, dízimo mesmo, dá aqui, irmãos, na igreja. Não pegue teu dízimo, irmãos, e mande para a Copel, ou para a ONG, ou para não sei o quê, e nem para o instituto, irmãos. Tá, pastor Brenda? Dízimo, irmãos, aqui na igreja, irmãos. Naquela caixinha ali, que a Bíblia chama de gasofilácio. Abra agora outro texto bíblico, irmãos, só para você entender. Sermão da Montanha, irmãos, que é a nata do estilo de vida dos filhos de Deus. Mateus capítulo número 5, verso número 20. Olha que coisa mais linda esse texto, irmãos. Eu perguntei para você se o fariseu dava dízimo, sim ou não? Sim. Ele seguia a lei de Moisés. Agora olha falando sobre tudo. Olha Jesus dizendo aos seus discípulos. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nesse assunto que nós estamos conversando, que é sobre oferta e dízimo, irmãos, eles sempre ofertavam. E o fariseu sempre dizimava. Sempre dava a 10ª parte. E Deus aqui está dizendo que a nossa justiça precisa ser superior a deles.
Você entende? Irmãos, você entende? E sabe no que nós nos apegamos? Isso que é o mais engraçado. Por isso que a desobediência ela deteriora tanto a nossa cosmovisão, a forma como nós vemos as coisas. Porque se bate tanto na tecla, irmãos, da gente fazer o que os fariseus faziam, que é dizimar, que a gente nem vai no que é mais excelente, que é ser superior à justiça deles. A coisa está tão estranha, irmãos, que a gente bate na tecla, irmãos, aquilo que os fariseus faziam, e a gente pouco fala que a gente tem que ser superior ao que eles faziam. A coisa está tão estranha, irmãos. É tamanha, eu não sei o que é, irmãos. Aliás, quando eu digo não sei o que é, eu não sei, eu acho que é várias coisas. Eu acho que é poder per capita reduziu mesmo do país, sem inflação. Eu acho que realmente é má administração de dinheiro, a gente gasta mais do que ganha. Eu acho que endividamento, eu acho que a gente acaba se endividando mesmo por um longo prazo. Eu acho que a gente pode ter um monte de justificativas e por isso que não sobra. Irmãos, não tem a ver com sobrar. Tem a ver com o que não é nosso. E sabe o que eu faço, irmãos, para eu não ser tentado nessa área de oferta e de dízimo? Eu adotei duas coisas como homem de Deus. Primeiro, quando a Preta faz o meu pagamento, né, Preta? Eu não trago o meu dízimo aqui. Quando é meu dízimo, irmãos, eu trago ele vazio. Porque eu já fiz o Pix quando a Preta me passou o pagamento. Porque a primeira coisa na minha cabeça, Senhor, você é a minha prioridade. Então a primeira coisa que eu vou devolver é o dízimo. Antes de pagar um cartão de crédito. Porque eu sei, irmãos, a tentação que dá de gastar quando eu dou o dízimo por último. Segunda coisa, o que eu tenho feito no meu coração. Não quero vir mais em culto nenhum sem ofertar. Pastor, e quando o dinheiro acaba? Faz igual eu, dá no cartão de crédito. Eu dou oferta no cartão de crédito. Quando o dinheiro na conta acabou. Pastor, por quê? Porque eu coloquei algo no meu coração. Da mesma forma como eu vejo se eu peguei minha Bíblia antes de sair de casa, se eu não estou com feijão nos dentes e escovei os dentes, eu também, Deus, me oferta. Ah, pastor, mas você está usando o cartão de crédito. Pastor, irmão, eu quero ofertar. E sabe por que eu chego nessas conclusões? E aí você vai entender. Porque quando eu estou com desejo de comer uma pizza, irmãos, e não tenho dinheiro, eu passo o cartão. E aí a minha consciência começa a me comparar as coisas. Qual que é o problema? Ah, não, Deus, no cartão não, né? Porque administração, você não quer isso. Então, qual que é o problema? É o desejo maior pela pizza do que pela oferta? Então, eu entendi, irmãos, que tem hora que eu passo o cartão mesmo e não quero nem saber, irmãos. Eu pego a pizza mesmo. E encontrei uma deliciosa no DNA da pizza, irmãos, de segunda a quinta-feira, R$37, irmãos. Irmãos, e em Colombo tem uma aqui, irmãos. E a pizza é uma delícia. Então eu não posso, irmãos. Eu não posso, para pizza, passar o cartão e não penso duas vezes. E para oferta, só porque não posso. E eu estou na segunda fase já da minha oferta todo culto, irmãos. Eu já estou aumentando o valor da oferta, que é a segunda fase. E eu termino, irmãos, dizendo, Deus ainda ele vai explicar por que ofertar e por que dizimar. Verso número 10 diz que é para mantimento da sua casa.
Irmãos, você vai implantar mais uma igreja. Já implantamos a do São Dimas, já implantamos, irmãos, a do Guaraituba, e agora a gente vai implantar mais uma, irmãos, a de Campina Grande do Sul. Grave essa data, irmãos. Dia 19 de outubro é a inauguração. Vão 12 irmãos entre nós, irmãos, que eu não vou falar quem são. Vão 12 irmãos entre nós, 2 crianças e 10 adultos. Vão 4 pastores e um obreiro. $4.500 o aluguel, irmãos. Para começar a igreja sem povo nenhum. Sem diaconato, sem super kids, sem grupo de mulheres, sem instituto, sem nada. E agora eu vou testemunhar uma coisa para vocês, irmãos. Faz meses que eu tenho orado, Deus, chame os meus irmãos para implantar a igreja. Chame-os, porque irmãos, quando o irmão às vezes fala, irmãos, né, os outros não ouvem, né, irmãos? Mas quando o pai fala, todo mundo ouve, né? Irmãos, é o que aconteceu. Irmãos, e o CONAP, irmãos, que é porque essa igreja também dizima no CONAP. E é com esse dinheiro que isso acontece. E os irmãos que vão para lá, irmãos, vão com respaldo, vão com ajuda financeira, porque não precisa sofrer. É só assim, ó, não se preocupe com dinheiro, pregue o evangelho, transforme vidas. Irmãos, escute. Eu quero chamar você para escutar a voz de Deus, para ofertar e para dizimar. Para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja expansão do reino de Deus. Para que Ele chegue e ainda não chegou. Tenho orado como pessoas como Davi, que deseja ser missionário, irmãos. Tenho orado por jovens que têm o desejo de ser missão, por adultos. Irmãos, faça. Responda. Você não vai sozinho. Eu te digo, você não vai sozinho. E uma igreja madura, irmãos, e é importante a igreja do Maracanã olhar só para si, irmãos, porque a gente precisa amadurecer os irmãos para que eles maduros possam ir para outros lugares e implantar a igreja. Que essa igreja implante igrejas, irmãos. Quiçá todo ano. Mas nós temos uma meta, irmãos, a cada 2 anos a gente quer implantar agora uma igreja. E eu e você vamos ter que fazer parte disso. Porque é o reino de Deus. Primeiro motivo, então, para ofertar e dizimar, manutenção da casa de Deus. Segundo, diz ali o verso número 10. E abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos que não conseguireis guardá-las. Olha que interessante, Deus está explicando para a nossa razão entender, irmãos. Primeiro, por que dizimar e ofertar anel? Para expandir o reino de Deus e a igreja local subsistir. Segundo, por que dizimar? Porque tem uma bênção espiritual no dízimo e na oferta. É o que o texto 10 está dizendo. Abrirei a janela dos céus e vos abençoarei. O que está dizendo? Que tem uma bênção espiritual da parte de Deus para aquele que oferta e dizima. Terceiro motivo. Aquilo que você botar a mão vai florescer, diz o verso número 11. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora. A gente foca tanto nisso, né, irmãos? E ela não destruirá o fruto da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto. Mas o que Deus está chamando a atenção aqui é que aquilo que você produzir vai florescer. Então não tem a ver com o devorador, irmãos. Tem a ver com o que você botar a mão vai prosperar. Quarto, verso número 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Todo mundo vai ver a diferença daqueles que servem e não servem a Deus. E eu quero chamar você para dizimar essa manhã, para ofertar. Talvez você tenha pego esse envelope que nós soltamos aqui domingo passado. É uma oferta de arrependimento. Um envelope tão simples, irmãos, um envelopinho branco com adesivinho escrito Malaquias 3, arrependimento, é sobre isso. Arrependimento do quê, Nel?
de todas as vezes que a gente atrasou o dízimo, de todas as vezes que a gente gastou o dízimo, de todas as vezes que a gente veio para a igreja sem ofertar. E todo mundo pode, inclusive a viúva, irmãos, que tinha dado 3 moedinhas.